Sim, sim. Tá, então beleza aí. Pessoal, boa noite. Então, no caso hoje, terceira aula aí do nosso treinamento, tá? Para parte de venda. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte do financiamento, como é que funciona, né? Quais são as financeiras da qual nós trabalhamos, tá? Deixa eu fechar aqui. Então, no caso aí, ó, tempo em tempo. O que que seria esse tempo em tempo que eu chamo, né? É o prazo de instalação e montagem. Tá? A gente comentou alguma coisa ontem sobre, né? Então, aqui, ó, após a compensação do dinheiro. Então, a gente está falando do que aqui? Do financiamento, tá? Então, aqui, ó, após a compensação do dinheiro. Pode ser também tanto financiamento quanto a parte de pagamento à vista, tá? Então, de 7 a 15 dias o material estará na casa na casa do proprietário, então chegará no local, tá? No caso, o material. Então, vamos supor, a pessoa me paga hoje, hoje é sexta-feira. Então, se ele me pagou hoje, dependendo da forma de pagamento, o dinheiro realmente cai hoje ou só vai cair amanhã. Quando compensa esse dinheiro que bateu para mim, entre 7 a 10 dias, o material já vai chegar, então, aí na casa, né, do cliente. Você fala a entrada, né, Giovanni? Porque eu acho que nem todo cliente vai poder pagar isso à vista, né? Olha, a maioria eles pagam à vista, tá? Por quê? O que a gente pode estar facilitando para o cliente é da seguinte forma, porque normalmente quem vai pagar à vista, ele tem todo o dinheiro já em mãos, mas ele às vezes fica com um certo receio de dar tudo na sua mão. Então, o que que ele faz? Ele tem que necessariamente dar pelo menos o valor do equipamento. Isso não tem como a gente ter uma negociação. Vamos supor, o que seria o valor do equipamento? Se a gente está falando de um sistema de 15 mil reais, tá? Um sistema de 15 mil, 2/3 desse valor, então no caso 10 mil reais, é só de equipamento. Então ele vai ter que me dar de cara aí 10 mil reais só para a gente já comprar o equipamento. Ah, Giovanni, daqui a 15 dias, daqui a 30 dias eu posso te dar o restante? Beleza, podemos sim fazer dessa forma, tá? Então, assim, ele quer fechar o sistema? Beleza, a gente fecha. Então, ele vai dar os 10 mil reais de entrada para que a gente possa comprar o equipamento e com o que seja, com 15, 30 dias, ele deu o restante da mão de obra para a gente também fazer a parte, né, de execução e também fazer o pagamento, no caso aí do pessoal da instalação. Compreendeu? Beleza, beleza. Tá, então ali, O ó, o bom, início o da. bom que, o bom que fazendo assim, o cara não tem o juro que a financeira cobra, que apesar de ser 0,75%, ou seja, ser pequeno em relação ao empréstimo bancário, mas já é uma economia enorme. Isso. Então, por que que eu estou falando? Isso é só questão de respaldo realmente do cliente, porque quem já tem o dinheiro em mãos, ele vai pagar à vista sem dúvida, entendeu? E quem tem dentro daquela proporção, você passa o valor para ele vai saber se ele tem as condições ou não de fazer à vista. Então, às vezes, assim, pode estar faltando que seja uns 4, 5 mil realmente ali naquele momento, mas ele sabe que para o mês que vem ele já consegue. Então, o que que ele faz? Ele entra com essa primeira parte do equipamento e logo após ele faz o pagamento, né, da mão de obra para a gente poder finalizar o sistema, tá? Então, vamos lá. Compensou esse dinheiro, que seja o dinheiro pago. Deixa eu fechar aqui para ver se eu consigo abrir o. Eu só perguntei mesmo por conta de um slide que você mandou assim que iniciou o grupo, por conta dessas parcelas em até 72 vezes, né, em cima do módulo. E aí eu Então, imaginei que fosse. no caso, quando você vai fazer essas parcelas de 72 vezes, nós vamos falar um pouco mais à frente. Esses 72 vezes aqui é feito pela financeira, tá? Então, o que que ocorre? Isso aqui vai entrar automaticamente para mim quando a financeira paga, ela vai entrar para mim como se fosse um pagamento à vista, tá? Se o cliente ele tem uma carência de 30, 60, 90 dias,
isso é com a financeira, não é com a Rio Placa Solar. Perfeito. Entendeu? Entendi Porque, agora. vamos supor, nós temos aqui o cliente, nós temos a Rio Placa Solar e nós temos aqui a financeira. O cliente ele vem até, no caso, a Rio Placa Solar, a Rio Placa Solar vai para a financeira e depois a financeira fecha o contrato com o cliente. Sendo que depois que eles vão fechar, né, o contrato da financeira com o cliente, eu recebo, tá? E aí já não se tem mais essas ligações aqui, ó. É diretamente quem? A financeira com o cliente. Tudo que for trâmite de pagamento é com a financeira, não passa pela Rio Placa Solar. Perfeito. Então aqui, ó, o início da instalação dá-se, né, a partir da chegada do equipamento, podendo levar até 15 dias para iniciar. Então vamos supor, nós tivemos então aí em torno de, foi compensado, né, o dinheiro, nós temos em torno aí, vamos botar aqui, de 15 dias para o material chegar. Após esses 15 dias, nós vamos ter mais em torno aí de uns 15 dias para iniciar as montagens, tá? Normalmente a gente faz bem mais rápido do que isso. O material chega, às vezes com 10 dias, o material já chegou e a gente já está instalando, entendeu? Dependendo aí muito da agenda. Pode ocorrer isso, mas a gente sempre fala, dá um prazo a mais para a gente poder ter um tempo, né, hábil para poder fazer a escala de montagem. Isso aí, como eu falei, isso tem que ver o quê? De acordo com a agenda. Então, de acordo com a agenda, a gente pode diminuir esse tempo aqui, né, de início da nossa instalação. O projeto. O projeto e homologação é o mais demorado, podendo levar, no caso aí, até 30 dias ou mais, né, após o envio da concessionária. Por que ele pode demorar esses 30 dias aqui? Porque quando a gente faz o projeto, primeiramente o projeto tem que ser aprovado. Então, o projeto foi aprovado, ele vai entrar, né, passar pela análise, o projeto está aprovado. Então, nesse ponto aqui, eles pedem em torno de 15 dias também aqui. E a homologação é após, né, o projeto estar aprovado, eles vão fazer a visita técnica. Então, até a liberação é mais uns 15 dias. Tá? Então, bota aqui, no total, aqui, uns torno de 30 dias para a concessionária fazer, né, os trâmites mediante o quê? Ao envio, tá? Ao envio da documentação junto à concessionária. Sem falar de documentação ou por motivo de reprovação. Então, assim, esses 30 dias aqui, se eles podem estar dentro do prazo, lógico que se a gente chegar lá na hora e alguma documentação do cliente possa estar pendente, e chegou no momento, foi reprovado, pode ocorrer que esses 30 dias aqui aumente, tá? Então, assim, se ocorrer tudo certinho, no máximo com 30 dias. Se por algum acaso, em questão de documentação ou pela reprovação de alguma coisa, alguma questão na hora lá da visita técnica da companhia, pode acontecer, né, que ele venha aumentar esse tempo de entrega. O que poderia ser essa questão de documentação aqui, dando um exemplo? Vamos supor, eu tive um cliente que ele tinha uma outra residência, tá? Então ele estava instalando o sistema aqui, ó, vamos supor, aqui na casa A. Sendo que ele tinha uma casa B em um outro lugar. E essa casa B, ele tinha um débito, tá? Ele estava negativo nessa casa aqui, ó. Sendo que as duas casas aqui, os dois medidores, estavam no mesmo CPF. Né? No caso, estava aqui no mesmo CPF. Então, o que ocorreu? Quando a gente tentava homologar esse sistema aqui, ó, estava dando erro. Por quê? Estava constando que aquele CPF tinha um débito. Então, até a gente entender o que era que estava acontecendo aqui, ó, a gente foi perdendo tempo. Até que a gente conseguiu identificar, né, os nossos projetistas, a parte de engenharia, identificou que esse cliente ele tinha uma outra casa que estava em débito. Então, o cliente teve que pagar esse débito para depois a gente conseguir enviar a documentação da casa A e aí sim o projeto ser aprovado. Entendeu? Então, é uma
é um exemplo que a gente pode trazer de documentação. E reprovação, vamos supor, a reprovação é casos a casos. Pode ser que na hora o projeto ele possa vir com uma descrição e na hora que a gente instalou, ele pode ter uma divergência da instalação, então pode ser reprovado por isso. Reprovação também poderia ser pela seguinte questão, vamos supor, se o medidor padrão ele está dentro da residência, a Enel ou a Light, entre outras concessionárias, ela pode reprovar, porque o relógio tem que estar para o lado de fora. Tá? Então, isso aqui vai depender muito de quem vai fazer essa visita da concessionária. Dependendo de quem for lá na hora, pode aprovar ou não aprovar. Eu aconselho ao cliente, olha, não troca. Se, por um acaso, eles reprovarem, aí você vai lá e mexe, porque tem questões que eles, às vezes, deixam passar. Tem questão que alguns não deixam passar. Então, assim, se você for trocar de cara, eu acabei de fazer esse agora, né? Acho que foi na quarta-feira, se eu não me engano, e só de material aí nós gastamos em torno de R$ 550 só de material e mais R$ 250 só para relocar o relógio de um padrão para o outro. Né? Então, bota aí, ó, 550, 600, 700, R$ 800 a mais, né? R$ 800 a mais só pela questão de ter que modificar o padrão que estava para dentro da casa e colocar para fora. Então, por isso que eu falo, ó, espera. Se você esperar um pouquinho, de repente, você não vai precisar gastar esse dinheiro. Agora, se por um acaso eles reprovarem, você já teria que gastar de qualquer forma se você fosse colocar, mas você tem a chance de não precisar gastar mais esses R$ 800, né? Então, são alguns exemplos aí que a gente traz para vocês, tanto de documentação quanto da reprovação da visita técnica junto à concessionária, tá? Então, o tempo mais ou menos aí que a gente pede, né? Então, junto de instalação mais homologação, nós pedimos aí um tempo, em média, de 45 dias a 60 dias para entregar o sistema gerando, tá? Já com a Enel já fazendo a troca do relógio e colocando já o sistema em produção, tá? Em operação. Então, em torno de 45 dias a 60 dias, nós já entregamos esse sistema em operação, tá? E isso ocorrendo tudo dentro dos conformes. Dentro do nosso contrato, nós pedimos 90 dias. Porque se por algum acaso acontecer alguma coisa, nós ainda temos aí em torno de 30 dias para poder correr atrás aí, de uma legalização, documentação, o que for. Tá? Então, por contrato, nós pedimos 90 dias, porém nós temos entregue aí em torno de 40 a 60 dias aí, a partir contando da onde? Da compensação aqui, ó, desse dinheiro aqui que caiu na conta, seja ele pelo financiamento ou seja ele pago à vista. Manutenção, pessoal. O que é a manutenção no sistema solar? A manutenção não é nada mais, nada menos que a gente pode considerar a limpeza dos módulos, tá? Então aqui, ó, a manutenção dos componentes e do sistema em geral é muito simples. Na maioria das vezes, a própria água da chuva pode ser o suficiente para limpar os painéis solares e garantindo a perfeita captação e transformação, no caso da energia, tá? Apesar disso, é interessante manter uma rotina de limpeza, pois o acúmulo de impureza e sujeira pode interferir na eficiência do sistema. Um pano úmido pode ser suficiente para atender a necessidade de limpeza. Então, assim, conforme está mostrando aqui, ó, passou um pano, ele vai fazer já uma certa limpeza, então já vai tirar, né, essas impurezas, sujeiras que poderiam ter junto ao módulo, né? Então, a limpeza, a manutenção é exatamente isso, é a parte de limpeza, é tirar essa poeira. Por quê? A poeira ela acaba fazendo uma certa sombra, impedindo que os raios cheguem até o silício da placa para gerar, né, uma eficiência maior, uma produção maior de energia. Então, no caso aí, é sempre bom fazer essa limpeza. Giovanni, qual é a média de limpeza? Olha, isso daí vai depender muito do local que está instalado, né, a região, tudo isso aí vai depender. Dependendo da inclinação do telhado também, que essas placas elas se posicionam, a própria chuva, conforme nós lemos aqui,
A água da chuva, ela já faz essa limpeza por si própria, por questões que a água bate e já tira aquele resíduo. Ah, mas tem, de repente, aí tem alguma impureza de cocô de pombo, tá? Então, no caso, já precisa fazer realmente uma remoção daquela impureza ali. Então, aí precisa fazer uma limpeza que seja, né, com pano, com uma máquina adequada. Giovanni, pode usar água normal? Não, não pode usar água normal, principalmente água que tenha cloro, tá? Por que não pode usar essa água com cloro? Porque essa água com cloro, ela danifica a borracha. Minto, não é nem questão de danificar. Ela vai fazer com que essa borracha, ela fique amarelada. E se ela ficar amarelada por questão do cloro, isso tem como saber através, né, de estudo, de análise feito pelo fabricante. E se esse módulo vir, em algum momento, a ter alguma perda de eficiência que foi de fabricação e você lavou esse módulo com cloro, você perde a sua garantia. Tá? Então, não pode utilizar água com cloro. É recomendado não utilizar águas também com minerais. Então, o que seria viável? Qual o tipo de água? É águas sem minerais, a água diluída. Esqueci agora o nome que se dá agora. A água de bateria, né? Que é utilizada em água de bateria destilada, né? Então, é uma água destilada que é utilizada para fazer a limpeza, então, dos módulos, tá? Parte dos componentes, pessoal, em relação ao inversor, conectores, a gente pode sim fazer o quê? Um reaperto, verificar se está tudo limpado direitinho. Ah, quer verificar a temperatura do inversor, mas aí já é uma questão mais voltada da seguinte, mostrar que está fazendo alguma coisa mais de diferente, porque não tem essa necessidade. O maior detalhe mesmo é a limpeza dos módulos. Eu costumo dizer para os clientes da seguinte forma: qual é a manutenção que você faz na parte elétrica da sua casa? Quanto tempo que você não troca um componente? A pessoa fala, 20 anos. Então, com a energia solar é a mesma coisa. O que se precisa, na verdade, é só a limpeza dos módulos. Aqui, ó, 25 anos em 5. O que seria esses 25 anos em 5? É isso mesmo que você ouviu, 25 anos em 5. Imagina, né, se pagasse somente 5 anos de energia, vamos dar um exemplo assim, você vai antecipar 5 anos de energia, tá? De energia elétrica, e pudesse ter mais 20 anos livre de conta todos esses meses, né? Então, vamos supor, se a gente botando na proporção em cima dos módulos, que ele tem uma produção, uma vida útil de produção de 25 anos. Se a pessoa faz um financiamento e ela financia isso em 5 anos, olha a proporção. Em 5 anos ela paga o sistema e ela vai estar adiantando aqui, ó, esse financiamento, né, essa produção, esse gasto aqui, essa economia que ele vai estar tendo aqui, dentro do que? De 20 anos a mais que ele vai ter aí, totalizando, então, aí no caso, os 25 anos dessa produção. Então, você em 5, né, você está produzindo aí uma economia para mais 20 anos à frente. É o que eu falei também. Esses 25 anos não quer dizer que vai durar só 25, ele pode durar 30, 40, 60. O detalhe é que a eficiência desses módulos vão diminuindo conforme, né, o passar do tempo. As taxas incríveis de financiamento no mercado hoje é possível, tá? Então, assim, você utilizando os financiamentos, então, dentro do financiamento, é possível, sim, fazer um investimento desse. Ainda dependendo das altas que as companhias elétricas podem ter. Então, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: se a pessoa ela pega os 5 anos aqui, né, do investimento, que seja pagando à vista ou pagando pelo financiamento, ele vai ter o seguinte: durante 5 anos, ele paga, vai ter esses 20 anos aqui, onde só vai estar pagando taxa mínima, livre também do quê? Dos aumentos das taxas, aumento de bandeira vermelha, aumento do próprio valor do quilowatt, né? Que é o que está dizendo aqui, ó, das altas, né,
altas companhias de elétricas, né? No caso aqui, que elas possam estar aumentando o valor do quilowatt. Então, você fica livre também, porque você vai estar produzindo a sua própria energia, então você fica livre dessa taxa, dessa cobrança excessiva que as companhias podem estar fazendo. E além disso, aí tem essa bandeira vermelha, né? Que aí você fica livre dela. Porém, quando a pessoa põe o empréstimo, é bom lembrar que ela vai pagar parcelas fixas. Isso, Enquanto a luz, o quilowatts aumenta, né? isso. Então, tem exatamente isso. Hoje nós estamos pagando 1 quilowatts, R$ 1, mas já tem aí anunciado aí um aumento. Vamos dizer que ele aumente para 1,10. Já muda toda a conta da pessoa. Porque imagina 10 centavos vezes 300. Já dá R$ 30 aí. Uhum. Então, assim, realmente é um fator que é muito viável a pessoa fazer o sistema de energia solar, porque a gente vê o quanto, né, de benefícios que a gente traz junto a esse sistema. Então, assim, não é só apenas, vou vender, não. É economia, é mudança de educação que a pessoa tem, né? São vários fatores que vêm acompanhando aí junto desse financiamento, desse investimento que a pessoa vai fazendo, tá? Fala, Glaucio, boa noite. Aqui, pessoal, então nós temos aqui, ó, a Solfácil e a BV, que são as financeiras aí que nós trabalhamos hoje, tá? A financeira, o financiamento pode ser tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, tá? Então, tanto um quanto o outro consegue aí financiar através aí dos bancos. No Brasil, através de bancos públicos e privados, muitos disponibilizam linhas de crédito para pessoa física e jurídica, muitas das quais pagam a parcela, muito importante aqui, pessoal, ó, muitas das quais pagam a parcela com a própria economia obtida na conta de luz. Então, quando você faz um financiamento, seja ele na BV ou na Solfácil, tá? O que acontece? Ela não está criando uma dívida a mais, tá? Porque a economia que ela está tendo na conta de luz é essa economia que ele vai pagar o quê? O financiamento, tá? Então, ela não tem um novo gasto para colocar um sistema de energia solar, tá? E não tem uma nova despesa, pelo contrário, aquilo dali vai trazer a economia e com aquela economia ele vai lá e paga o financiamento, tá? Então, tornando aí a aquisição do sistema fotovoltaico mais acessível à população, tá? Então, isso traz aí uma acessibilidade em relação do sistema, né, do sistema de energia solar para o público, né, que sejam de classe A, B, C, né, conforme aí todos conseguem hoje investir em energia solar. O que a gente precisa? Só precisa que o nome da pessoa esteja limpo, né, que o score, né, porque é passado por uma análise de crédito, ele precisa ser aprovado. Esse daí que são os detalhes para a gente poder financiar. Conforme meu pai falou, a taxa de juros da BV é a partir de 0,75. Tá? A Solfácil, ela também tem uma taxa próxima disso. O detalhe é que, Giovanni, sempre é 0,75? Não, isso daqui é perfil de cliente. Tá? Então, cada cliente, através da análise que o banco for realizar, ele vai jogar uma certa taxa. Tá? A Solfácil, normalmente, se eu não me engano, a pré-fixa é de 1,32. Tá? Então, é uma taxa que não varia. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. A forma de pagamento que mais maximiza, no caso, o retorno sobre investimento, chamada aqui de ROI, tá? É diminuir o máximo do playback. O que é o playback, no caso? É o tempo, né, para o retorno desse investimento. Então, vamos supor, qual é o tempo que a gente consegue reduzir o máximo com uma menor taxa sem taxa de juros?
No caso aí é quando nós fazemos o quê? O pagamento à vista. Então você fica livre o quê? Dos juros do financiamento, tá? Então quando a gente está falando aí, Giovanni, qual é a melhor forma de você investir em energia solar? Aí é a questão do perfil do cliente. Pode ser à vista ou pode ser financiado. O financiado tem juros? Sim. O à vista tem juros? Não. Porém, o à vista você vai ter que descapitalizar para você poder fazer o investimento. Então, vamos supor, se você tem ali 20 mil e quer colocar na energia solar, beleza. Em torno de 3 anos, você retorna esse dinheiro aqui que você investiu na energia solar. Então, mais ou menos o tempo de retorno é em torno de 2 anos e meio a 3 anos. Esse dinheiro que você investiu, ele retorna para você. Tá? Mesmo Isso a à pessoa vista, né, pagando... Giovanni? Isso, à vista. Mesmo a pessoa pagando à vista, lembrando que ela tem que pagar sempre R$ 50 para o bifásico e em torno de R$ 100 aí para o trifásico, que são as taxas mínimas, tá? Embutida no valor da concessionária. Tá legal, pessoal? Que a gente já comentou nas aulas anteriores. Outra coisa que eu acho interessante falar para eles é que na BV o juro ele varia de 0,75 a 1,54. E como um dos meios que a BV dá a opção para a pessoa ficar com os juros menores também, é quando o cliente ele vem a pagar a mão de obra. Então, ele já bate na entrada a mão de obra. Aí isso é um dos fatores que faz os juros abaixar para 0,75. No caso, o que ele está dizendo ali? Em vez do cliente, porque o que acontece? Nós temos uma nota fiscal de equipamento e nós temos uma nota fiscal de mão de obra. Então, o que o cliente também tem a opção de fazer? Ele pode financiar tanto vamos botar aqui o ESIM, né? Tipo o equipamento, e aqui a mão de obra. Ele pode financiar tanto o equipamento quanto a mão de obra. Ou ele pode pagar à vista tanto o equipamento como a mão de obra. Ou ele pode fazer o quê? Financiar apenas o equipamento e a mão de obra ele pode pagar à vista. Por quê? Diminui o valor do financiamento, então essa taxa vai ficar menor, tá? Então é tudo uma questão que a gente precisa também passar para o cliente, entender o que o cliente quer, para que a gente possa também estar reduzindo junto aos bancos essa taxa aqui, chegando mais próxima aqui de 0,75. É bom lembrar também que o menor valor financiado é de R$ 5.000. Mais ou menos, no caso, normalmente o sistema sempre fica maior do que isso, né? Vamos supor, se a gente cobrou 12 mil, né, 12 mil, só o equipamento já deu esses R$ 5.000 aí que já está embutido, né? Então, assim, não. Mas tá legal, no caso botou lá, R$ 5.000 é um valor mínimo que a gente consegue financiar. Não, o serviço teria em média de 30% desse dinheiro. Oi? O serviço, no caso, é 30% desse dinheiro do total. Isso, mais ou menos isso. Vamos supor, se... Não é porque estava 30% do serviço. Então, vamos Correto. supor, se eu passei uma proposta para o cliente, uma proposta que deu aí 30 mil, uma proposta de 30 mil, 20 mil ele vai financiar e 10 mil ele vai me pagar na mão. Não, é isso aí, valeu. Entendeu? No caso aqui, dá em torno de 30%, né? 33% aí, mais ou menos, em cima do valor total do equipamento mais mão de obra. Por quê? Em vez de ele financiar e ainda ter que pagar aqui os juros em cima de 10 mil, ele consegue, na verdade, reduzir aqui juros de 10 mil aí ao longo do tempo. Então, esse valor aqui, essa, na verdade, para mim, hoje, é a melhor forma que a pessoa tem para investir. É pagando a mão de obra aqui à vista e financiando o equipamento. Giovanni, faz diferença para você receber financiado a mão de obra ou pagando à vista? Para mim não faz diferença. Tanto faz o cliente me pagar à vista ou se a financeira vai me pagar, porque eu vou receber no final
tudo a mesma coisa, entendeu? Então não tem diferença para mim. Na verdade, para nós todos, tanto vendedores como para o Giovanni, que é o administrador da firma, o melhor é o pagamento à vista, porque você não tem a burocracia da financeira para que a gente faça o contato. Então, o pagamento à vista é o melhor, porque se for financiado, a gente vai receber X. Se for à vista, é o mesmo valor. Não há diferença. O que tem é a burocracia de fazer o trabalho, de consultar a ficha do cliente, para ver todos os detalhes, para ver se ele está em condições de financiar ou não. Então, para a gente, melhor é o pagamento à vista. E para o cliente também, que aí ele não tem juros. Pessoal, está marcando aqui 2 minutos e 20 segundos que deve fechar a live. Fechando, caindo, aí nós voltamos no outro link, tá? Se cair aí. Beleza? Marca então, pessoal. Aqui também, Giovanni? Para Oi? mim não, né? Para mim não, porque não marca, eu estou gravando. Então, pessoal, olha só. O marca aqui 2,7. Aqui, ó, o financiamento, ó. Ele é 100% do financiamento, tá? Que é o quê? O valor do kit mais a mão de obra. Então, a gente faz total o financiamento. Ele também é totalmente aqui, ó, sem entrada. Não tem necessidade da entrada para fazer o financiamento. Essa questão da entrada, isso daqui é critério do cliente, se ele, conforme nós falamos, se ele queira pagar a mão de obra e financiar apenas o equipamento. Não terá uma nova dívida, pois pagará com a redução do consumo e sem a necessidade de quê? De fiador. Sem investimento inicial, tá? Zero de entrada, tá? Com a economia na conta, o valor da parcela do financiamento ela fica de igual ou até mesmo ela pode ficar menor do que o cliente paga hoje na conta de luz. Tá? Então, quando você faz um financiamento, lógico, quem faz um financiamento hoje de R$200 não consegue ver isso. Só vai conseguir realmente chegar nessa conclusão quem paga, em média, aí, R$350 para cima. Menos do que isso, ele não consegue visualizar diretamente o valor de igual ou menor do que a prestação do financiamento. Pessoal, vai fechar aí a tela aí e eu já retorno aí com vocês. Valeu? Então, conforme eu falei, né, em relação à parte que ele é 100% financiado e sem entrada, tá? Então, tá aqui, ó, 100% financiado, 100% financiado, sem entrada. No caso, a BV, a gente consegue fazer o financiamento em até 72 vezes. 72 vezes corresponde a 6 anos, tá? Tendo uma carência para a primeira prestação, a primeira parcela, para 90 dias. Tá? Então, ela pode escolher 30, ela pode escolher 60 ou até 90 dias de carência. Já a Solfácil, nós temos aí em até 120 vezes, que no caso aqui são 10 anos, tá? Que a pessoa pode fazer o financiamento. O que ocorre? Em 72 vezes, assim, conforme a BV, ela tem uma taxa de 1,30, não, acho que é 1,50, acho que é 1,54, agora não estou lembrando de cabeça, mas acho que é uma taxa de 1,54, fixa, tá? Acima de 72 vezes, então a partir de 72 vezes, ela entra no chamado pós-fixado, que aí sim é uma taxa de 1,32, porém essa taxa ela não é fixa, ela pode variar, né, conforme o que? A inflação. Então, se a inflação subir, essa taxa aqui também vai subir. Então, o valor do financiamento também poderá subir. Então, inicial é um valor bem pequeno, mas conforme for passando ao longo do tempo e a inflação subir, ele também pode fazer com que o financiamento ele vá subindo gradativamente junto com a inflação. Tá? No caso aqui, nós temos uma carência de até 180 dias. Então, vamos supor, ela pode ser 30, 90, 120 ou até 180 dias. Tá? 180 dias, no caso aqui, são
6 meses. Tá? Então, aí fica também a escolha do cliente. Se o cliente for fazer tanto em 72, que é o pré-fixado, ou acima de 72, que é o pós-fixado, ele tem essa carência aqui em ambas, tá? De 180 dias. Lembrando que, se ele coloca para 6 meses, isso aqui está, na verdade, aumentando o valor do financiamento dele, né? Do número de parcelas, por mais que ele não vai pagar nesses primeiros 6 meses. Então, isso, quando a gente vai fazer o cálculo financeiro, isso aqui vai estar cobrando também a ele lá na frente. Então, não tem necessidade do cliente fazer em 6 meses, mas aí vai também do perfil dele. Se ele queira fazer em 6 meses, a gente bota para 6 meses. Eu aconselho fazer entre 60 ou 90 dias, tá? 60 dias ou 90 dias, que no caso 2 meses, ou no caso aqui com 3 meses. Por quê? Se nós já entregamos um sistema, em média, de 45 a 60 dias, então se ele colocar aqui para 60, né, então ele já vai estar gerando. Se por um acaso a gente não conseguiu entregar em 60 por questões, por alguma questão, então assim, poderia ver com ele, em vez de colocar dentro de 60, para ter uma segurança a mais, aqui, ó, coloca para 90 dias. Por quê? Vai lá na frente, lá no finalzinho do financiamento dele, isso aqui vai fazer uma diferença, né? Vai ter um restício em cima dessa carência. Então, a melhor carência hoje, na verdade, para mim, o que eu acho é em cima de 90 dias. Hein, Giovanni? Eu simplifico para o cliente que essa de 120 dias vai acompanhar o salário mínimo todo ano, certo? Ou a inflação, caso o juro que sobe o salário mínimo, sobe o salário mínimo acompanha a inflação. Sim, se teve uma subida na inflação, vai subir também o valor, tá? Então, aí tem que ver junto com a financeira diretamente como é que vai ficar. Então, a gente tem como fazer uma análise, tá? Se o cliente fazer em até 120 vezes, a gente leva essas condições para o banco, junto com a financeira, com a Solfácil, e ela vai nos passar, né, qual é a informação, e conforme vai passando ao longo do tempo, essa inflação e qual é a porcentagem que vai trabalhando em cima, entendeu? Então, se o cliente querer fazer em 120 vezes, eu acho muito grande 120 vezes, um tempo muito grande, às vezes que é um valor, às vezes não tão considerável, entendeu? Assim, não seja tão alto. Então, aí também é questão de sentar, conversar com o cliente e ver o que ele prefere realizar, tá? Vocês como vendedores, pessoal, Giovanni, Oi. né, na Sol Fácil, até 72 vezes ela segue o mesmo critério da BV? Isso. Depois é que muda. Isso. Sendo que acontece? Sempre quando eu faço o financiamento, nós fazemos na BV. Sempre eu vou fazer na BV. Por quê? Por mais que eu utilizando em 72 vezes pela BV ou 72 vezes pela Solfácil, a taxa que a gente tem aqui da BV, ela é menor do que a da Solfácil. Então, quando eu vou utilizar a Solfácil em uma proposta da qual não foi aprovada pela BV, aí eu jogo para a Solfácil. Então, aqui, aqueles financiamentos que a gente tentou passar pela BV e não passou, eu estou jogando tudo pela Solfácil para a gente ver se a gente consegue a aprovação. Tá ok. Entendeu? Giovanni, para fazer o financiamento, o que a gente precisa? Nós vamos estar encaminhando para vocês, conforme for. O cliente quer fazer, Giovanni, o financiamento. Então, nós vamos mandar uma planilha, tá? No caso, uma ficha, e essa ficha, no caso, o cliente vai preencher, tá? Pelo computador mesmo. Não precisa imprimir para preencher à mão, tem que imprimir pelo computador. Digita pelo computador, vai salvar e vai nos encaminhar novamente. E aí nós vamos falar diretamente com a financeira. Então, primeiro, eu vou sempre tentar passar aqui pela BV. Se por um acaso não foi aprovado, aí nós vamos jogar, então, para a Solfácil. Tá legal? Nessa ficha que eu mando para vocês, pessoal, ela já vai ali contemplando tanto a ficha
para a pessoa física, tá? Quanto para a pessoa jurídica, tá? Então ela contempla essa ficha, as duas planilhas, tá? Já vai montadinha ali, aí é só o cliente ver na hora se ele é pessoa física ou jurídica e escolher, tá? É uma planilha que já está até automatizada, que eu já automatizei esse sistema. Aqui no caso eu coloquei alguns pontos fortes da empresa, no caso da Rio Placa Solar, tá? Alguns pontos fortes que a gente tem para a gente poder trazer um diferencial. Giovanni, existem pontos fortes que toda empresa tem, o que você vai sugerir. Sim, tem outras empresas que também têm, sem que o cliente às vezes não sabe disso, não entende. Então, se você traz uma propriedade naquilo que você fala, você mostra, né, uma segurança, um conforto no que o cliente está ouvindo, e isso traz, então, uma confiança a mais e a possibilidade de fechar a venda ainda fica maior, tá? Dentro de uma outra questão, se vocês pensaram, poxa, eu acho que o ponto também forte que a Rio Placa Solar tem seria isso. Então, vocês também apresentam para a gente, para que a gente possa também estar incluindo isso dentro dessas questões dos pontos fortes da Rio Placa Solar. Tá? Então, no caso aí, pontos fortes, que nós somos aqui especialistas no setor de energia solar fotovoltaica, trabalhando com as melhores linhas de produto do mercado, equipamentos certificados e reconhecidos mundialmente. Temos, né, o comprometimento da qualidade e segurança do sistema atestado. Pessoal, o barulho aí, pessoal. Acho que é lá no Fabiano, hein? O Fabiano, eu acho que é o microfone dele. Fabiano, fecha o microfone aí, Fabiano. Tá, pessoal? Então, no caso aí, ó, equipamentos certificados e reconhecido mundialmente. Temos o comprometimento da qualidade e segurança do sistema atestado pelos diversos sistemas em funcionamento, que no caso já está, então, em operação. Tá? Então, a gente tem aí, através que a gente já aprovou essa qualidade e a segurança do equipamento pelos equipamentos já que estão em operação. Então, isso é um diferencial, sim, porque tem muita empresa que está iniciando realmente há pouco tempo e vai jogar o preço dele lá embaixo, tá? E aí você tem que mostrar para ele, assim, para o cliente, olha, nós temos esse valor, nós temos esse sistema aqui com esse valor, por quê? Nós temos equipamentos de qualidade e segurança atestado, não só atestado pelo fabricante, mas também por nossa equipe, porque nós temos diversos sistemas desses já instalados e o sistema não nos traz dor de cabeça. Tá? Então, isso é um ponto muito importante, né? Um ponto forte que a gente tem. Nós buscamos sempre o melhor custo-benefício para o cliente, então mostrar que, às vezes ele pode falar assim, mas seu valor ainda tá maior do que o da concorrência, beleza, porém, eu estou buscando para você aqui um custo-benefício que mesmo você pagando hoje esse valor que está um pouco mais alto, poderia ser um pouco mais alto, sem que ao longo da vida desse sistema, o seu custo-benefício ele se torna muito menor do que o da concorrência. Tá? Gerando, no caso aí para o cliente, conforto, excelência, agilidade e crescimento também sustentável. Tá? Então, é ponto forte que a gente trabalha. Já atuamos diretamente com projetos dos demais diversos residências e empresas. Tá? Então, nós temos instalado tanto em residências quanto nas empresas. Temos condições especiais de financiamento e seguro multirrisco. Tá? Então, nós trabalhando aí com as financeiras, conforme nós falamos, tá? Com as condições aí de até 120 vezes. Tem empresa de energia solar que não trabalha com esse financiamento, essa facilidade aí do cliente poder financiar em até 120 vezes. E nós também temos aí o seguro multirrisco. No caso, a Fabiana, ela, conforme a gente falou ontem, ela trabalha com a seguradora, tem a Liberty, né, que a gente está aí cotando também com eles o seguro de multirrisco. Então, a gente pode entregar o sistema também já assegurado. Então, aí o cliente ele pode ter
de 1 até 5 anos aí desse seguro incluso dentro da proposta. Aí vai ficar também a critério do cliente se ele quer cotar esse seguro aqui, tá? Tem outras formas também de fazer o seguro. Vamos supor, ele faz o seguro diretamente da casa. E aí o sistema solar ele contempla também, porque vai fazer parte da casa. A pessoa quer fazer um seguro de alto, já não é dentro da parte da energia solar. Mas se for preciso, pode passar aí para a Fabiana, que ela também vai estar atendendo a esse. Então, a nossa equipe hoje está composta também pela Fabiana, da qual ela trabalha com essa parte aí de corretor, né, de seguros. Nós somos certificados pelo CREA, então os engenheiros e projetistas, eles são certificados pelo CREA, tá? Nós somos fundamentados pela ABNT, tá? Que no caso é a norma brasileira, a NBR 16690. O que é essa 16690? É diretamente a norma brasileira que vai falar sobre o sistema de energia solar, questão de padrão de como é que tem que ser utilizado, os tipos de componente, qual é o tipo de distância que precisa ter, conforme a instalação, o modo que é colocado os cabos. Então, tudo isso nós trabalhamos dentro das normas da ABNT. Então, não é só chegar e colocar o painel de qualquer jeito, tá? Existe uma norma que a gente rege em cima dela, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? No caso aqui, que é a ABNT. E uma outra também que nós seguimos, que é uma resolução normativa, tá? Que é a resolução normativa 482 da ANAEL, que no caso aí é a Agência Nacional de Energia Elétrica, tá? Então, nós trabalhamos em cima desses dois pontos aqui, levando em consideração sempre o quê? A segurança e a higiene, tá, do trabalho. Então, a gente sempre preza pela vida junto também aí dos nossos colaboradores e também a segurança da própria residência. Então, nós levamos dentro desses parâmetros, tá, de segurança e higiene do trabalho. Então, são alguns pontos fortes da qual a Rio Placa Solar hoje trabalha diretamente e que vem desenvolvendo cada vez mais. A cada instalação, se a gente vê uma dificuldade, se a gente vê algo que pode melhorar, a gente sempre busca essa inovação, sempre trazendo, então, aí uma melhoria constante junto com os nossos colaboradores. Por quê? Se vocês trabalham de uma forma segura, íntegra, a Rio Placa Solar também, ela é uma empresa segura e íntegra, tanto para os colaboradores quanto para a própria vida de vocês mesmos, tá? Show de bola, Giovanni. Diferença aqui no caso aqui do produto da concorrência, pessoal. Conforme eu falei na aula de ontem, são mínimas, tá? São mínimas a diferença de produto. Conforme eu falei, normalmente eu gosto de instalar quem aqui, ó, o Sungrow, porque para mim é um dos melhores. Muitas aí vão ver o que? Instalando Agrovalt. Giovanni, você já instalou pela Rio Placa Agrovalt? Sim, porque o cliente ele quis o mais barato. Então a gente vai lá e coloca o Grovalt. E o VEG também. Se for preciso, a gente vai instalar. Se o cara quer preço, a gente vai trazer preço para ele, entendeu? Porém, quando você mexe no valor, se o valor está alto, você tem qualidade alta. Agora, se você diminui o valor, você diminui a qualidade. Tá? Então, vamos lá. As marcas mencionadas têm equipamentos de qualidade comprovadas, todas com o selo do Inmetro. E a diferença entre elas são mínimas. Tá? Contudo, alguns fabricantes podem oferecer equipamentos de qualidade superior. Então, todos eles têm qualidade, Giovanni? Sim, todos têm. Porém, existem equipamentos que podem oferecer o quê? Uma qualidade superior. Assim como eu falei do Sungrow, hoje nós estamos com a promoção do Sungrow, da qual ele está dando aqui 10 anos de garantia do fabricante. Tá? Então, esse mês aí, né, que está completando aí 10 anos do Sungrow, eles estão colocando também 10 anos aí de garantia dentro dessa marca que é reconhecida aí mundialmente. O cliente tem
né, que observar é o preço? Tipo, o que o cliente tem que observar? É o preço? Não, né? O que o cliente ele precisa levar em consideração na hora de você avaliar? Aqui no caso, ó, o fabricante do módulo, ele precisa avaliar o fabricante do inversor, a instalação realizada e indicações por cliente. Então, vamos supor, se tem uma concorrente ali disputando com você orçamento, tem que ver, ó, instalações já realizadas, ele já realizou esse tipo de instalação, sim ou não? Se você está sendo uma indicação, né, de um outro cliente, de uma outra instalação já feita, então isso aqui também é um ponto que o cliente ele precisa demonstrar para ele, né? Prioridade, né, do assunto, propriedade do assunto, é quando você conhece daquilo que você está falando. Tá? Então, você ter a propriedade do assunto é bom na hora de você for realizar a venda. Que no caso, isso daí, ó, confiabilidade, né? E o domínio, né, do que? Da geração, que é a GD, a FV, que no caso que é geração distribuída, e FV, que é a fotovoltaica. Então, ter essa confiabilidade, passar a confiança naquilo que você fala para o cliente. Então, são pontos que a gente precisa levar em consideração na hora que a gente está falando aí para o cliente e ele entender a diferença do nosso produto, tá? Um outro detalhe aqui, ó, se há um contrato por escrito, pessoal. Existem empresas que vão te entregar um sistema, mas não tem o quê? Um contrato. Então, elas precisam mostrar isso ao cliente. Calma aí, mas você tem um contrato por escrito junto à empresa? Se tem, pô, beleza. Olha, nós trabalhamos com contrato, nós damos aqui, ó, a garantia, tá? Então, a garantia dada pela empresa, tá? Então, a empresa te dá a garantia e mais a garantia de fábrica, né? Então, em cima da instalação e as garantias é repassada para o cliente. Se a empresa entrega o que promete, pessoal, isso aqui é muito importante. O Glaucio mesmo me mandou um áudio esses dias aí de um grupo que ele tem. Cara, a empresa prometeu diversas questões na hora que ela foi entregar. Não entregou a potência dos módulos que prometeu, não entregou, a área do telhado do cliente não era disponível para a quantidade de módulos, tinha mais módulos para a quantidade de área, entendeu? Então, assim, são pontos que na hora que vai fechar uma proposta, o cliente tem que levar isso aqui em consideração, porque o cliente quer pagar mais barato. E é aquela velha história, o barato sai caro. Então, são pontos que a gente tem que trabalhar junto ao cliente na venda para que a gente possa mostrar um diferencial, né, dentro dessa pesquisa exatamente. Então, aqui, ó, o cliente ele precisa sim fazer uma pesquisa, ó, de preço, tá? De qualidade. E até mesmo a cliente entrou em contato comigo, eu entrei em contato, né, um retorno para ela, e ela falou, Giovanni, eu queria esperar um pouco para eu ver outros orçamentos. Eu falei assim, não, eu concordo com você, eu acho muito bacana, é válido sim. Sabe por que para mim isso é muito válido? Porque quando você ouvir a outra empresa, eu vou poder ter uma contra-resposta para você, mostrando o que eu posso te entregar de melhor, né, daquilo que eu tenho hoje. Então, mostrar a diferença dentro do nosso equipamento, e não só do equipamento, mas dizer para ela, nós estamos aqui à disposição para tirar todas as suas dúvidas e qualquer questão que você queira, nós estamos aqui para explicar e explicar novamente. Tá? Então, nós somos uma empresa que estamos pronto, né, a prontidão ali em todo momento para poder tirar todas as dúvidas, sanar todas as dúvidas do cliente. Pessoal, no caso, eu botei aqui, ó, como usar, né? Então, antes de eu comentar isso aqui, o que acontece? Nós viemos falando vários pontos aí, né? Já hoje está sendo o nosso terceiro encontro. Então, nós falamos o que é energia solar, né? Então, o que no caso, para que serve, né? Falamos benefícios, falamos da qualidade, né? A diferença do nosso equipamento. E no caso, agora eu estou entrando na parte de como usar esse equipamento, tá? E como é que seria a utilização desse equipamento?
Depois, é uma questão muito simples, pessoal. Depois que a gente starta o sistema, depois que a gente liga o inversor, que ele já está gerando, como que a gente vai usar? Como a gente vai poder saber se está gerando? Simples. Nós vamos ter aqui o monitoramento através do telefone. Tá? Então, dependendo do inversor também, a gente consegue monitorar aqui através do computador, do laptop, né? Do PC aqui. A gente consegue monitorar todo o nosso sistema. Giovanni, eu preciso mexer no inversor? Não tem necessidade. Tem os inversores que eles vão vir aqui com os display, aonde a gente consegue também visualizar se o cliente, no caso, não tiver Wi-Fi, é uma questão de um cliente também que eu tenho, da qual ele não tem Wi-Fi na casa dele, então a gente não pôde fazer o monitoramento. Então ele não consegue monitorar nem pelo telefone e nem pelo computador. Porém, como a gente tem aqui o display, ele consegue ir ali no inversor e diretamente saber qual é a produção dele, entendeu? Então, assim, como usar? A gente vai ter o aplicativo ou diretamente no inversor. Conforme ele é touchscreen, né? Você toca aqui no inversor, ele vai mostrar as potências do dia, acúmulo, tudo através dele. Ou se você tem um telefone, no caso o smartphone conectado junto ao Wi-Fi, junto ao inversor, nós vamos estar aqui demonstrando, normal. O que é normal? Porque o Wi-Fi está funcionando, o inversor está funcionando, tudo está funcionando e está gerando. Então a gente mostra aqui, tem a placa, aonde ele está caminhando aqui, a setinha chegando no inversor, e o inversor está fazendo o que aqui, injetando na rede, tá? Então a gente tem isso aqui lá no aplicativo. O aplicativo mostra para a gente que a gente está produzindo, está convertendo e, no caso, está injetando, tá? Mostra lá a nossa aqui, potência atual que está gerando. No caso aqui, desse aqui estava lá, 455. Isso aqui é um aplicativo, pessoal, real mesmo. Foi um print que eu fiz de uma tela do meu telefone, tá? Foi assim que a gente ligou no finalzinho da tarde, por isso que a potência está bem baixinha, tá? No caso aqui, é uma potência instalada de 6.000 kW. Tá? Eram 22 painéis de 365 que a gente instalou nessa usina. Era para uma potência aí de 800 kWh mês para ser gerado. Tá? E no mês de verão, esse sistema bateu para mais de 1.000 kWh mês. Tá? Então, assim, não só o fato da gente botar um sistema de 800, que ele vai ficar dentro de 800, ele também pode variar essa produção, tanto para mais, quanto também ele pode variar um pouco para menos. Tá? Isso tudo está demonstrado também já nos cálculos, já é feito, para que você sempre fica bem próximo aqui dos 800 daquilo que a gente demandou junto pela que o cliente contratou. Tá? Então, aqui, a partir da troca do medidor bidirecional, o sistema irá ser ligado. Após, com o telefone em mãos, o cliente poderá acompanhar toda a sua geração, no caso aí, pelo smartphone. Tá? E aí, no caso aqui, isso aqui também é um aplicativo, então você consegue visualizar aqui, dia, você consegue ver o gráfico ponto a ponto da sua geração. Então, eles têm aqui, picos e vales, né? Então, aqui, picos e vales, tá? Por que, Giovanni, deu essa caída aqui muito grande? De repente pode ter passado uma nuvem e aí realmente essa nuvem fez que a produção caísse de uma certa forma aqui bem grosseira, tá? Isso é normal, né, Giovanni, de acontecer, né? Oi? Isso é normal de acontecer, né? Sim, isso aqui pode acontecer, tá? Isso aqui pode acontecer. Isso. Então aqui, nesse primeiro gráfico aqui, a gente consegue visualizar aqui, tá vendo aqui, 8h20 da manhã. E aqui, então, começou a iniciar aqui em torno de 6 horas da manhã, começou a iniciar essa geração. E aqui, tá dando aqui, 4h20. Então, aqui, tá dando 8, aqui 6. Então, por volta aqui de 5h30 da tarde, tá vendo? Foi onde parou a geração. Então, ele começou aqui, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, mais ou menos. Começou a crescer, Olha o pico aqui subindo, olha o pico. Isso aqui que é importante, pessoal. Ter o pico, Então, cada ponto desse aqui corresponde a um horário do dia, tá? Quanto maior o nosso pico aqui, esse tempo de exposição de pico, maior vai ser a nossa geração no final do mês. Então, quando a gente está trabalhando dentro dessa área aqui, tá? Essa área aqui, é a área que a gente consegue, então, ter o maior acúmulo de energia possível,
Porque a gente vai estar gerando sempre o máximo dos nossos módulos, captando e gerando no inversor. Uma outra questão, pessoal. Aqui, ó, nós temos aqui o dia, que a gente então pode ver ele no dia. Nós temos a geração do mês, tá? Então, todos os dias do mês. Então, a gente consegue visualizar aqui em mês. No caso, em ano, nós conseguimos visualizar todos os meses do ano. E o total, nós conseguimos ver o acúmulo de todos os anos através do aplicativo. Então, você consegue acompanhar, né, o dia, hora, mês, ano e o total da sua produção. Então, você tem como marcar de ponto a ponto tudo que você gerou. E isso aqui serve como prova, até mesmo se a Enel comentar algo que você não produziu, isso aqui serve como prova de produção para eles, tá? Giovanni, Então, aqui. Oi? você mesmo é auditor do seu próprio sistema. Isso que é muito bacana. Isso, exatamente. Você tem autonomia, né? Você tem um sistema que você vai monitorar, a produção é sua, então não tem como eles te enrolarem através do sistema de energia solar. Exatamente. Uma outra coisa que o aplicativo tem, que também eu acho muito bacana, é isso aqui, ó. Ele tem uma previsão do tempo, tá? Então o dia hoje, ó, tá bem sol, tá ensolarado. Amanhã também, ó, vai estar ensolarado. Ó, o dia depois de amanhã também vai estar mostrando com sol. Então, se tiver um dia nublado, ele vai estar escrito aqui, ó. Amanhã nublado, chuvoso, ele vem descrevendo aqui para você também a previsão do tempo conforme a sua geração. Beleza, pessoal? Então, esse daí seria então como a gente usaria o sistema, tá? Outro ponto que eu queria falar com vocês é o seguro multirrisco, tá? A gente estamos vendo junto, como eu falei aí, com a Liberty, né, que é a Fabiana, muito próximo dessas condições aqui. Isso aqui foi uma outra seguradora que eu coloquei trazendo para a gente poder só ter uma noção mais ou menos do que seria o seguro, do que o seguro estaria cobrindo, né? Então aqui, ó, incêndio, explosão, queda de raio, vendaval, granizo, furacão, ciclone, inundação, alagamento, roubo e furto também. Eu comentei, Glaucio, com ela, também tem o roubo e furto também pela Liberty, tá? Danos elétricos, mão de obra do integrador, no caso aqui de sinistro, tá? E dano também se tiver uma queda aqui de drone, tá? Então, cobre todos esses pontos aqui o nosso seguro multirrisco, tá? Então, só em ter aqui uma proteção contra raio e que seja aqui contra roubo, mesmo sendo de 50% daqui do valor investido, cara, já é um seguro muito viável, porque se você tem ali um seguro feito ali de um sistema de 18 mil, que foi uma cotação que nós fizemos, você vai pagar em cima de 18 mil, você vai pagar em torno de R$200, ou até menos, agora não lembro você, mas eu acho que era menos de R$200, é o que você vai pagar para você ter o seguro em cima desse sistema aqui. Então, você vê que é um valor muito pequenininho para poder fazer esse investimento. Então, compensa muito. De R$190, mais ou menos. É 190, né? Mais ou menos isso. Então, assim, é muito compensador a pessoa fazer esse seguro multirrisco, porque é um valor muito pequeno para o valor do investimento que ele está fazendo. Giovanni, então a garantia, ela não cobre, por exemplo, explosão do aparelho, do inversor? Está aqui, ó, explosão. Então, mas aí a garantia não cobre, está aqui um X vermelho. Não, a garantia do fabricante. Isso, ela não cobre? Não, só vai o fabricante, olha aqui, ó, defeito de fabricação. Se tiver o defeito de fabricação e ele explodiu por um defeito de fabricação, e estando dentro dessa garantia, o fabricante vai assumir, tá? Agora, se for uma explosão e não foi defeito do fabricante, então o fabricante não vai cobrir. Agora, já a seguradora, ela já vai cobrir. Por exemplo, a explosão por raio. Isso. Aí ela não cobre. O fabricante não cobre. Agora aqui, ó, queda de raio, tá vendo aqui, ó, queda de raio. Então, quem vai cobrir isso vai ser a seguradora. Tá. E o aterramento no seguro, esse raio?
Pai, pode segurar como também não segurar. Isso daí é muito improvável. Por quê? Imagina que a gente está trabalhando com um fio de 6 milímetros para aterramento. Pô, que é um fio muito bom. Mas qual é a potência, qual é a voltagem que um raio, uma descarga de raio vai poder ter? Isso daí a gente não tem milhões de energia, né, meu? Isso, então a gente não tem como calcular essa força da natureza. Entendi. Entendeu? Então isso daí entra diretamente como um seguro. Então é muito legal de se colocar sim esse seguro. Então a gente Esse pode... esse granizo também é a chuva de gelo, né? Isso. Se No caso do danificar... granizo, ele também, eu acho muito bacana também, porque pode acontecer na nossa região uma chuva de granizo, tá? Todos os módulos, pessoal, eles são feitos para suportar um tiro, né, uma balística de granizo. Eles são feitos, teste, com uma velocidade de 80 km por hora. Eles dão tiro de granizo. Então, eles são feitos para aguentar essa dureza, né, por esse impacto. Quando se tem uma chuva de granizo muito forte, ela chega em torno de 50 quilômetros, sendo que o detalhe não é a velocidade. O detalhe vai ter o quê? No volume. Qual vai ser o tamanho dessa pedra? Então, o tamanho dessa pedra vai diretamente influenciar também no impacto. Então, a chuva de granizo também é muito importante dentro dessa cobertura do seguro. Beleza? Dentro desse seguro multirrisco, né, se tem o seguinte, vamos supor, se você tem aqui 100 mil investido, você só vai pegar 10% desse valor. Você vai pagar, vai ter uma dedução, né? Vai deduzir, no caso, 10%. Então, se você investiu 90 mil, em cima dele aqui, você vai ficar só com 90 mil desse retorno do seguro. Olha só, 100 mil, 10% dos prejuízos indenizáveis, né, do sinistro com mínimo de R$500. Então, você teria que pagar aqui 10% em cima desse valor, então, no caso, que daria os 90 mil, sendo que se 10% do valor do seu financiamento for inferior a R$500, você vai pagar uma franquia no mínimo de R$500, tá? E assim sucessivamente. Então, tá aqui, ó. As franquias serão deduzidas da indenização. Então, vamos supor, você iria receber 100 mil da indenização. Então, desses 100 mil, você só recebe 90. Por quê? 10 mil ficou da dedução do valor da franquia. É igual acontece com o carro. Isso. Então, pessoal, só trouxe esse ponto aqui, já estamos 2 minutos aí para finalizar a segunda live, né? Após envio da proposta. Após o envio da proposta aqui, ele vai estar mais voltada dentro da visita técnica. E dentro dessa visita técnica, o que a gente precisa? É a cópia da identidade, cópia da última conta, né, da fatura, foto do medidor, foto do disjuntor geral, foto e qual o tipo de telhado, e o GPS da localização, porque isso aqui vai facilitar a gente para que a gente possa estar preparando aí a documentação para a gente concluir, então, no caso, a nossa venda. São algumas documentações para projeto e também a homologação do sistema, tá legal? Então, no caso aqui... O que é o GPS da localização? GPS é a localização fixa do local, vamos supor. Você vai mandar, você tem um mapa lá, e aí você vai mandar, se chegou na casa do cliente, você vai pegar a localização fixa e vai mandar para a gente. Porque a gente já sabe, vamos supor que a gente vai fazer a visita técnica. A gente já sabe onde é o local, porque já está indicando aqui na localização fixa. Tá certo. Beleza? Pessoal, por hoje, então, está encerrada aí, no caso, a nossa aula. Alguém teria alguma dúvida? Porque aí eu voltaria, então, mais tarde, ou finalizaria agora. Não, tá tranquilo. Beleza, então. Show de bola, Então, vamos cara. Parabéns, finalizar. cara. E aí eu vou preparar, então, a do tio Célio para a gente poder, vamos ver com ele, programar com ele e qual o dia que a gente vai estar falando um pouco mais sobre. Então, nós trouxemos aqui um apanhado legal, né, de como usar, para que serve, benefícios, todos esses parâmetros que a gente precisa conhecer
né, da energia solar para a gente fazer uma excelente venda e sucesso para todos nós. Beleza? Graus. Forte abraço aí a todos. Vai